As descobertas no espaço são conquistas incríveis da nossa sociedade, das quais temos todo motivo para nos orgulhar. Atualmente, estamos diante de novas e emocionantes oportunidades científicas. Contudo, e se todos esses avanços estiverem em risco por causa de algo que representa a maior ameaça à nossa espécie? Mais cedo ou mais tarde, o universo nos mostrará evidências claras sobre o que o futuro reserva para todos os seres vivos, ou seja, a certeza de que a morte é inevitável. Segundo a teoria que vamos abordar hoje, ela sugere que todas as raças inteligentes estão destinadas a enfrentar desafios que não podem ser superados em algum momento do seu progresso. E o resultado desse avanço é que, eventualmente, todas as civilizações encontrarão a morte, sem deixar nenhum sinal ou prova de sua existência para trás. Essa ideia é conhecida como o Grande Filtro. Para entender melhor as possibilidades dessas ideias, precisamos olhar para o futuro e pensar sobre questões que podem surgir conforme evoluímos como seres humanos. A hipótese do Grande Filtro, apresentada pelo economista Robert Rayson em 1996, tenta explicar o paradoxo de Fermi. Bem, o paradoxo de Fermi é uma questão intrigante que surge ao considerar a vastidão do universo e a aparente ausência de contato ou evidências de civilizações extraterrestres. Tal questão foi seriamente levantada por volta de 1950 pelo físico Enrico Fermi, enquanto discutia com outros cientistas sobre o paradoxo aparente, que veio a ser conhecido como o paradoxo de Fermi. Afinal, se o universo é tão antigo e hospeda inúmeros planetas potencialmente habitáveis, por que ainda não detectamos nenhum sinal de vida inteligente além da Terra? Mais tarde, nos anos 60, o astrônomo Frank Drake propôs uma complexa equação, a qual falarei mais tarde. Segundo essa hipótese, pode haver civilizações extraterrestres lá fora, mas até o momento não encontramos nenhuma evidência delas no universo observável. O autor argumenta que as chances de vida inteligente se desenvolverem podem ser quase nulas, e por isso devemos questionar seriamente a possibilidade de encontrar outras civilizações. Pode ser que existam fatores desconhecidos para a ciência que impeçam a evolução de formas de vida inteligentes, evitando que se desenvolvam em civilizações avançadas, capazes de explorar o cosmos. Se essa hipótese se tornar verdadeira, esses mesmos fatores podem afetar também o futuro da nossa própria espécie. O conceito do Grande Filtro aponta para obstáculos que podem surgir, tanto no passado, impedindo que os animais evoluam para seres inteligentes, quanto no futuro, com o risco de uma civilização inteligente se autodestruir. Para nós, isso significa que, se a evolução tem sido relativamente fácil até agora, as perspectivas futuras para a humanidade podem ser mais preocupantes. Em outras palavras, se ainda não enfrentamos nosso Grande Filtro, é provável que enfrentemos em algum momento. Em um primeiro momento, a ideia gerou algumas incertezas, pois na Terra as diferentes espécies evoluíram ao longo do tempo, sem grandes dificuldades. Isso nos leva a pensar que, talvez em outras partes do universo, também possam existir condições semelhantes que favoreçam a evolução da vida. A equação de Drake. Aquela que faz uma estimativa das chances de fazermos contato com extraterrestres, calculando o produto de uma série de valores fracionados cada vez mais específicos, tal como o número de estrelas com planetas com potencial de desenvolver vida. N igual a R vezes FP vezes NE vezes FL vezes FI vezes FC vezes L. Proposta pelo astrônomo Frank Drake em 1960,
De forma bem resumida, ela sugere que na Via Láctea provavelmente existam várias dezenas de civilizações avançadas. Algumas delas podem até ter dominado a radioastronomia ou construído naves espaciais que viajam entre galáxias. Então, não seria tão estranho se deparar com uma civilização alienígena. Entretanto, mesmo procurando ativamente por outras raças inteligentes, não encontramos quaisquer indícios de vida além da Terra. O chamado Grande Filtro é uma possível explicação para essa falta de pistas. A hipótese sugere que o Grande Filtro consiste em obstáculos que uma civilização avançada precisa superar ao longo de sua evolução. Se esse filtro realmente existir, isso explicaria por que ainda não tivemos nenhum sinal de civilizações avançadas de outras partes do universo. Além disso, a hipótese admite a possibilidade de algumas criaturas conseguirem passar pelo Grande Filtro. Para ter sucesso nisso, elas precisariam seguir algumas etapas. Primeiramente, o planeta delas deve estar em uma zona habitável, ao redor de uma estrela. Depois, a vida precisa surgir e evoluir, com organismos capazes de se reproduzir usando moléculas como o DNA e o RNA. Em seguida, as células individuais devem evoluir para formas mais complexas. Com a evolução para organismos multicelulares, haverá estímulos para o desenvolvimento da reprodução sexual, o que promove a diversidade genética. Eventualmente, isso resultaria em organismos mais complexos, capazes de usar ferramentas e desenvolver tecnologias avançadas para colonizar o espaço. Então, eles continuariam a colonizar outros planetas e sistemas estelares, para garantir a sobrevivência e evitar a possibilidade de autodestruição. Robert Wilson argumenta que é exatamente nesse momento que o Grande Filtro se tornará algo que já foi superado no passado. Dentro dessa ideia, no estágio atual de evolução, a humanidade deveria se preparar para o desafio mais difícil que está por vir: colonizar outros corpos celestes para garantir a sobrevivência da raça humana. Entretanto, é essencial perceber que as chances de alcançar esse objetivo são muito baixas. Robert Wilson diz que existe um problema muito sério que uma espécie inteligente pode enfrentar em alguns dos 9 estágios de sua evolução. Isso pode levar à extinção completa dessa espécie. A humanidade pode ter concluído 8 desses estágios, mas a chance de superar com sucesso o 9º é bem baixa e pode ser um obstáculo fatal. Essa hipótese também apresenta outras ideias, como medidas que uma civilização deve tomar para evitar a autodestruição causada por guerras internas, impactos prejudiciais ao meio ambiente e o esgotamento de recursos naturais. Essa ideia pode ser muito útil para orientar novas estratégias de exploração espacial, considerando o Grande Filtro. Para os que apoiam essa teoria, encontrar formas de vida multicelular extintas em Marte seria um sinal negativo, pois significaria que as etapas que superamos até agora foram relativamente fáceis. Isso indica que os maiores desafios ainda estão por vir. Algumas pesquisas sugerem que talvez já tenhamos superado o obstáculo mais difícil, em alguns dos estágios já concluídos. Por isso, alguns pesquisadores acreditam que o fato de não termos encontrado outras civilizações pode ser uma boa notícia. Isso poderia indicar que somos uns dos poucos sortudos que passaram pelo Grande Filtro e sobreviveram. Mesmo assim, precisamos reconhecer que só usamos algumas formas de comunicação, e pode haver muitas outras lá fora. O universo existe há muito tempo, e pode ser que muitos organismos tenham superado esses obstáculos. No entanto, é difícil que qualquer um deles descubra que não estão sozinhos, sem fazer avanços tecnológicos significativos, que em teoria também poderia levar ao fracasso e ao fim de uma civilização.
A situação em nosso planeta mostra que temos o poder de eliminar toda a raça humana em uma guerra termonuclear. As chances disto acontecer são altas antes de desenvolvermos motores poderosos ou formas melhores de comunicação. Também é complicado determinar qual é o filtro ideal, pois o ambiente em outros planetas pode ser completamente diferente do nosso. Por exemplo, o processo de abiogênese, onde a vida surge de materiais não vivos, é algo estranho e fascinante e pode ser o grande filtro para muitas raças inteligentes. Dada toda essa ideia, a hipótese do grande filtro nos leva a algumas perguntas importantes. Será que a humanidade vai conseguir enfrentar e superar com sucesso desafios inesperados? Ou será que o pior já passou e o silêncio do universo indica que somos uma das poucas raças que superou todos os obstáculos planejados pelo grande filtro? Infelizmente, não podemos responder a essas perguntas neste momento. A única coisa que podemos fazer é nos preparar para o que o universo tem reservado para nós. Seja qual for o resultado, estejamos prontos para enfrentá-los.